A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, professores da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Neste domingo nós vamos ter uma lição muito maravilhosa. Para alguns que já vêm ministrando essa lição a respeito do livro de Gênesis, não é muito novidade quanto para aqueles que vão começar nesse domingo essa nova experiência. Em primeiro lugar, parabéns por você ter aceitado esse desafio de direcionar uma classe na nossa querida Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza absoluta que a nossa tendência é crescer cada vez mais, né? Porque a obra de Deus, ela depende da ação de Deus e do nosso desejo de fazer cada vez mais a obra de Deus. Amém? Nessa lição de domingo agora, nós vamos estar estudando a respeito de Gênesis, novamente, todo esse trimestre, mas especificadamente nós vamos estudar a respeito do dilúvio. Nós estamos falando, na lição passada, nós vimos aí as advertências de Deus, né? Então, essas lições, elas têm muitos detalhes importantes que é necessário a gente, além da revista, buscar, né, nas redes sociais até, e se precisar a gente vai passar aí alguns links, onde vai mostrar algumas observações a mais para a nossa lição. Então eu vou trazer aqui apenas uma orientação introdutória. Pastor, como é que eu vou me apresentar na classe? Como é que eu vou começar a lição? Em primeiro lugar, você precisa ler bastante a lição. Não somente uma vez, leia várias vezes. Se você tiver tempo no seu trabalho, onde você estiver, sempre separe ali alguns minutinhos para você ler pausadamente. Não precisa ler de forma rápida, senão você não vai compreender. Se você estiver na sua casa, tiver um momento a sós, é importante você ler em voz alta, para que você possa compreender mais, tá bom? Então você precisa ler várias vezes essa lição. Pegue aí uma caneta, ou se quiser anotar em um papel alguns pontos importantes daquilo que você leu, você separa ali alguns pontos importantes. Por exemplo, nessa lição de domingo agora, nós vamos estar estudando a respeito do dilúvio. Então você vai começar a falar para o seu aluno que essa lição ela vai mostrar realmente quem é Deus. Não vai apresentar Deus como um monstro, um destruidor, mas vai mostrar Deus um justo, um Deus santo, que não se deixa corromper pelo pecado. E como a humanidade ela se permitiu se corromper pelo pecado, pela arrogância, aí você vai colocando aí alguns pecados que às vezes dominam a gente e a gente precisa corrigir. Então Deus, ele não destruiu de primeira mão o mundo com dilúvio, não, ele primeiro alertou, ele advertiu. Só para você ter uma base, Noé, ele pregou 120 anos a respeito do dilúvio. 120 anos. Foi um tempo suficiente, uma geração, para que a humanidade pudesse mudar. Mas como eles achavam que demorava muito, então eles achavam que Noé era um louco, que Noé estava falando coisa com coisa, então eles não mudaram. Então em 5 anos, Noé construiu a arca. E aí veio o dilúvio, que é a lição que nós vamos estudar, onde vai mostrar a justiça de Deus. E isso não aconteceu só lá no dilúvio, acontece nos dias atuais. Quantos de nós temos a oportunidade de mudar a nossa natureza pecaminosa, os nossos erros, e nós não mudamos? Aí é quando de repente cai a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre a nossa vida, a vida de pessoas, e aí elas vão dizer, mas assim tão rápido? Não, Deus já vinha falando há muito tempo, amém? Então essa parte introdutória você vai passar para os seus alunos, aí você vai mostrar para eles que essa lição ela tem 3 objetivos que nós precisamos entender. O primeiro deles é que nós precisamos analisar as razões do dilúvio. Essa que eu citei aqui logo na introdução já é uma delas. Segundo, é guardar o nosso coração em temor e santidade. Ou seja, enquanto nós temos tempo de nos guardar, de nos proteger, de nos blindar, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos nos proteger e vamos guardar o nosso coração em temor e santidade a Deus. E terceiro é que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Quando Deus fala, quando Deus ensina, quando Deus adverte, nós precisamos estar atentos. Então essa aqui já é uma introdução para a nossa lição propriamente dita, tá bom?
Então, analise esse vídeo, esse áudio e guarde isso aí, estude a sua lição que domingo você vai fazer a diferença na sua classe. Amém? Vamos para frente, que Deus é conosco.